capacitações, como também ajudar. Vamos iniciar a aula agora, tá, gente? Eu me chamo Thalita, sou assistente social aqui do CREAS. Vamos iniciar a aula de hoje e, como eu disse a vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode perguntar. Gosto muito da participação de vocês, porque é uma troca produtiva e construtiva, tá certo? Estaremos iniciando agora a aula. Vamos lá. Hoje vamos falar sobre promoção pessoal. Vamos trabalhar hoje com vocês sobre entrevista de emprego, tipos de entrevistas, dicas para se sair bem nas entrevistas, principais perguntas nas entrevistas, dinâmica em grupo, finalidade em função, tipos e técnicas de dinâmica em grupos, dicas de como se sair bem numa dinâmica, marketing pessoal e marketing profissional e digital. E aí, antes de iniciar, eu gostaria de ouvir vocês, certo? O que é que vocês podem trazer para a gente sobre entrevista de emprego? Alguém aqui já passou por essa experiência, quer compartilhar conosco? E aí, eu gostaria de ouvir vocês. Pode falar. Eu já participei, mas falando francamente, eu nem lembro mais como é que era, acredita? Nem lembra? Olha aí. E o Tá pior é que certo. vai fazer 2 anos, vai fazer 2 anos que eu fiquei desempregada. E eu Certo. não lembro, assim, lembro pouca coisa. Entendi. A sua entrevista, você lembra se foi em grupo, se foi individual? Individual. Foi individual. Individual, direto com o gerente, cada um individual. Certo. Interessante. Mais alguém tem uma experiência para trazer para a gente? Se lembra como foi, se foi em grupo, se foi individual? E aí? Eu tenho uma. Eu tive mais do que duas entrevistas, Olha aí. porém, Certo. duas na mesma empresa. Eu tive Hum, um. Engraçado, foi assim. Que eu tive duas na mesma empresa, na Exposenda, eu me lembro. Eu não me lembro qual foi o ano, acho que sei lá, uns 12, 13 anos atrás. E na primeira entrevista eu passei, tudo normal. E, e aí depois eu fiquei só o tempo de experiência. Aí depois fui fazer a mesma entrevista na mesma empresa e não passei. oxe. Da primeira vez você passou. Assim, só para Da vocês saberem segunda como é vez que você é, não né? passou. Vê, É, vê só. é bem estranho, Isso, né? vê que interessante, porque A era não para mim estar ser que, hábito, né? é Era? verdade, a não Trabalhei na ser que empresa. o entrevistador tenha procurado um outro tipo de abordagem, outro tipo de dinâmica, né, com você. Possa ser isso, né? Para tentar justificar o fato de você não ter ficado, né? Mas é bem complicadinho essa ideia deles. Mais alguém tem uma experiência? É isso mesmo, eu acho que foi isso mesmo. Deve ter sido. Eu não, eu fiquei meio assim, eu digo, eu não acredito nisso, porque se eu fiz a primeira entrevista, passei, É aí verdade. trabalhar, agora eu só Porque tem algumas empresas tô trabalhando, precisando de gente de novo, eu digo, oxe, eu vou agora, vou passar. Quando eu verdade. cheguei lá, passei não, eu sou bem sincero. Agora eu trabalhei em outras empresas também assim, me dei bem assim, e questão de empresa, né? Porque aí eu acho que para quem não teve aqui, Certo. né, que esteja aqui ouvindo, o bom é o tipo da coisa que a gente estava falando ontem, né? Você está seguro do que você está. Porque quem está do outro lado, entrevistando, ela meio que ela sabe o que se passa na sua feição, né? Isso. Se você não estiver bem seguro do que Né? você está falando, você acaba que perde ponto, né? Isso. Se uma escala de 100, se você não estiver bem seguro, ele se fala. Ô, Ricardo. E você falou também a questão do marketing aí também, né? De Isso você, também. de ficar, você que é empreendedor, ou, não sei, você às vezes faz bolo, qualquer coisa. A minha opinião com base nisso aí é assim, acho que tem um ditado que diz que a propaganda é a alma do negócio, né? Olha aí. E realmente é. Muito Se, bem, bem se você não, colocado. se você não tiver visível, então assim, olha, sempre retira uma parte do seu lucro, da obra-prima não, da matéria-prima não, porém, do seu lucro, tira uma parte para fazer que seja um marketing digital, que seja um cartão de visita, que seja um banner, Muito bem. então assim, é bom você estar sempre em evidência, sempre visto. Quem não é visto não é lembrado. É isso aí. Então, E Ricardo tá estejam cobrindo sempre a aula. vistos, porque Parece que eu aí passei é fila para legal, né? ele, viu? Mas eu não Era passei isso. Acho que fila, é a não. minha. Eu tive duas experiências.
Muito bem, Ricardo. Agora mais uma pergunta. É a tua entrevista, ela foi em grupo ou foi individual? Como é? Eu não entendi, Thalita? Isso, tá ali. A tua entrevista, ela foi em Tá grupo cortando. ou foi individual? Foi em grupo. Em partes em grupo, em parte individual, porque foi uma série de, De de, seleção. de entrevista, não foi só uma coisa que se baseou, não, tá entendendo? Entendi. Então, assim, teve parte que foi em grupo, porque é como que fosse uma seleção, aí ele vai eliminando até chegar no ponto. Entendi. Que também é individual, no caso, assim, é da Exposente. Teve outras também que foi tipo concurso. Você faz uma prova e ele avalia também. Foi na Cor do Distrito Nordeste. É uma metalúrgica que tem aqui na BR 232, do lado do Atacadão ali. Aí era Cor do Distrito Nordeste. Mas esse aí eu passei. E eu acho que. E trabalhei também na McDonald's. Na McDonald's. Meu primeiro emprego foi na McDonald's. Então, também, aí foi entrevista, eu passei também. A única que eu não passei foi essa da Esposende, E que eu aí, tentei a segunda desculpe, vez e não Ricardo, qual consegui. motivo você não Desculpa eu passou? estar ocupando muito Não, tempo aqui, que é bom nem se ouvir todo preocupe. mundo. Nem se preocupe, olha. Eu acho interessante, Ricardo, que você tem uma bagagem muito boa e assim, você sempre traz, né, para os demais uma experiência diferente, certo? Você não só trabalhou, como você se exposende, como você trabalhou em outro lugar. E você traz essa experiência para a gente. Então, é interessante porque quem não teve experiência acaba ouvindo e vendo como é mais ou menos esse processo. Então, é interessante sempre vocês trazerem isso para a gente, tá? Aí, vamos voltar agora para a aula. Vamos ver, né, se o que o Ricardo falou realmente tem a ver, se não tem, se está de acordo, se não está. Tá certo? Vamos lá. Vou iniciar agora. Vamos falar agora sobre entrevista, tá? Olha, a entrevista para uma vaga de emprego é, por sua vez, um momento de muito medo e nervosismo, tá? Por isso, estar preparado é fundamental para um resultado satisfatório no processo seletivo. É importante entender que o mercado de trabalho é altamente competitivo e a qualificação é crucial na escolha do candidato, certo? Assim, o objetivo da entrevista é avaliar os conhecimentos técnicos específicos do entrevistado, de acordo com os requisitos da vaga. Vamos lá mais adiante. Vamos falar agora sobre tipos de entrevista. Ricardo falou, né? A outra menina falou, deixa eu me lembrar o nome dela aqui, para eu não esquecer. Deixa eu ver o nome dela aqui. Quem foi outra pessoa que falou? Valcília. Valcília. Obrigada, Valcília. Valcília também falou sobre a questão da entrevista de emprego. Vamos falar agora sobre essa diversidade, tá? Vamos lá. Agora, a entrevista técnica. Geralmente, a entrevista técnica ela é realizada por um profissional com domínio da área na qual os questionamentos são voltados para a qualificação e competências que o cargo a ser preenchido exige, certo? Também poderá ser aplicados testes, provas para testar o conhecimento e níveis de habilidades. Então, a entrevista técnica, geralmente, ela é realizada por um profissional, certo? Que tem um domínio da área. E nessa entrevista, o que é que vai ser visto? Vai ser observado quais são as suas qualificações para aquela área. Qual é a sua competência, certo? Para o cargo ser preenchido. Então, esse avaliador, ele vai perceber qual é a sua competência técnica. O que é técnica? É a prática, o conhecimento prático que você tem daquela área, certo? Então, a princípio, a entrevista técnica é realmente isso. Ela vê qual o conhecimento prático que você tem e quais as suas habilidades daquela área, tá certo? Vamos lá, mais adiante. Entrevista comportamental. A entrevista comportamental, ela avalia as habilidades e personalidades do candidato para verificar se é compatível com as exigências do cargo. Os pontos abordados vão desde as experiências anteriores, comportamentos diante de algumas situações, até a área de atuação, que seria relevante para ocupar a vaga. A entrevista comportamental, ela tem um diferencial, porque ela vai avaliar as habilidades e a personalidade do entrevistador, certo? A pessoa que está sendo entrevistada,
eles vão fazer esse tipo de avaliação. Como é a personalidade dessa pessoa que está sendo entrevistada? Mas aí você pode pensar, será que um curto intervalo de tempo, esse avaliador, ele consegue realmente ver realmente a minha competência? Sim. Ele tem técnicas suficientes para perceber de forma sucinta, certo, o seu comportamento. Então, ele vai avaliar, certo, as suas habilidades e a sua personalidade, tá certo? Deixa eu ver o que mais posso trazer para vocês. Também trazendo a questão de experiência e falar também assim, o comportamento diante de algumas situações, certo? Por que eles falam isso? Eles podem criar alguma dinâmica, pode falar algum conteúdo e quer saber qual é o seu posicionamento, certo? Através daí, ele vai tentar avaliar qual é a sua questão comportamental. Como é que você vai se comportar diante daquela situação? Ele pode criar um problema, um exemplo, e aí ele vai querer que você resolva. E dependendo de como você vai resolver aquele problema, ele vai perceber se você realmente tem essa sensibilidade para avaliar essa questão comportamental, tá certo? Mais adiante. Vocês estão conseguindo entender até aí? Estão com alguma dúvida? Sim. Sim? Maravilha. Se eu estiver indo muito rápido, pode me sinalizar, tá bom? Vamos lá. Vamos falar agora sobre entrevista em grupo. Alguém aqui já citou, né, de ter passado por essa entrevista em grupo. E aí eu vou trazer para vocês algo a mais. Aí fala assim, o caráter dessa entrevista é coletivo, certo? Na qual avalia vários candidatos ao mesmo tempo para filtrar aqueles que sobressaem diante das atividades propostas, além de trabalhar em equipe e seu relacionamento com o grupo visando sua totalidade. Então, o que é que eu trago para vocês? Essa entrevista em grupo, ela é bem interessante porque ela tenta buscar, né, daquela grande massa que está ali, daquelas pessoas, o diferencial. Como assim? Eles conseguem perceber de forma simples, certo? Se aquela pessoa ela consegue se destacar. Não é aquela pessoa que, por exemplo, tem uma entrevista e aí eu vou pedir para cada pessoa falar, um exemplo, né? Cada um fala sobre o seu conhecimento. E aí eles vão tentar perceber se realmente você fala, se realmente você espera pelo outro, se você é aquela pessoa que excede, né? Só pensa em você, fala só, você não deixa o outro falar. Então, tudo isso é observado, certo? Então, assim, a entrevista em grupo, ela é bem interessante. Por quê? Pessoas ali, muitas vezes, nem se conhecem, são pessoas de distinta situação, são distintos municípios diferentes, certo? Muitas vezes não se conhece ninguém, e aí é o momento de vocês se conhecer, de vocês trocarem uma ideia, certo? Porém, existe também a questão competitiva, né? Cada um está ali para ocupar a vaga. Então, vamos ver como é que essa pessoa vai se sobressair diante desse diferencial, certo? Então, é justamente isso, a entrevista em grupo. Ela tenta buscar de você o diferencial. O que é que você pode trazer de positivo para aquela empresa, certo? E a entrevista por telefone. Olha aí, geralmente o primeiro contato com o candidato, por isso é importante a maneira como atendemos o telefone, certo? E a interação com o entrevistador. Essa entrevista é muito utilizada para coletar informações básicas que por algum motivo não consta ou fica claro no currículo. Essa entrevista por telefone é muito comum. Em que sentido? Às vezes você não consegue completar no seu currículo, como a gente falou ontem, né? A importância de você passar para o entrevistador o seu currículo. O seu currículo, ele é realmente a venda do peixe, trazendo por palavras do dia a dia de vocês, né? Realmente você vai vender o seu peixe da melhor forma. Então, o seu currículo, ele tem que estar realmente bem expressivo, tem que estar bem organizado, porque o seu peixe tem que estar completo, certo? Ninguém vai querer comprar um peixe incompleto. Então, você tem que vender da melhor forma o seu peixe. Então, sim, por algum motivo, né, por alguma situação, você não deixou bem claro lá no currículo, é algo que eles querem conhecer mais de você, eles podem entrar em contato, certo? E nesse contato, o que é que eu trago para vocês? Cuidado, porque assim, às vezes você coloca um currículo em algumas empresas e aí você esquece que a empresa pode ligar para você. Acho que a maioria aqui recebe telefone de outros estados. Eu realmente recebo quase todos os dias.
mas eu não atendo de forma arrogante. Eu sempre atendo de forma cordial, falo alô, procuro saber quem é. Se não responder, eu desligo numa boa. Mas em nenhum momento eu atendo de forma arrogante. Porque vai que seja alguém querendo me conhecer como profissional, conhecer meu trabalho. E aí, por esse motivo, eu acabo sendo desclassificada, por ser, no caso, por ter atendido de forma arrogante, tá certo? Então, é só um ponto que eu trago para vocês, porque eu acredito que a maioria que recebe ligações de outros estados, isso tem sido bem comum ultimamente, eu não sei porquê, mas tem sido bem comum, certo? Então, é só essa dica que eu dou para vocês. Vamos lá. Vamos falar agora sobre promoção pessoal, né? Como é que se dá essa promoção pessoal? O mercado de trabalho se modifica juntamente com a tecnologia. Esse tipo de entrevista vem sendo atualmente explorada. A entrevista por vídeo, além de ser flexível, agilizada, é agilizado o tempo gasto, tanto para a empresa como para o candidato, certo? É muito usado principalmente quando a sede da organização fica em um local muito distante da filial e residencial dos entrevistados. O que é que eu trago para vocês nessa entrevista por vídeo? Um exemplo, tá? Vamos supor que uma empresa vai ligar para vocês e aí eu quero saber de vocês, como é que vocês devem estar portando? Nessa entrevista por vídeo, geralmente a empresa marca um horário com vocês, certo? Vamos supor, vou marcar com vocês uma entrevista às 10 horas da manhã. E aí eu gostaria de ouvir vocês. Como é que vocês deveriam se comportar nessa entrevista? Será que você tem que estar caracterizado de forma adequada ou não? Da forma que você tiver, tá bom. E aí, como é? Eu quero ouvir vocês. Vocês conseguiram me ouvir? Gente, vocês estão conseguindo me ouvir? Gente, olá. Vocês estão me ouvindo? Thalita, travou tudo aí, viu? Eita! Eu percebi aqui um deslize do sistema, mas vou voltar a perguntar a vocês. Referente, mais ou menos, né? Olha, alguém sinalizando para mim aí. Vou falar de forma devagar para ver se melhora. Eu gostaria de ouvir vocês. Referente à entrevista por vídeo, como é que você deve estar caracterizado? Você deve estar bem apresentável ou você não precisa estar bem caracterizado? E aí? Vocês conseguiram ouvir agora? Agora sim. Agora sim. Maravilha. E aí, falem para mim, como é que vocês devem estar caracterizado ou não precisa estar bem caracterizado? Podem falar, viu? Eu quero ouvir vocês. Não dá para ouvir. Não deu para ouvir? Vou falar de novo. Eu gostaria de ouvir vocês, certo? E eu gostaria que vocês falassem em entrevistas por vídeo, como é que você deve estar se portando, como é que você deve estar caracterizado. Será que você tem que estar bem padronizado ou não? Deu para entender agora? Tá caindo, né? Só um momento. Travou tudo. Só um momento. Não tá dando para. Pronto. E aí eu gostaria de ouvir vocês, né? Referente à entrevista por vídeo.
Como é que vocês deveriam se comportar? Será que vocês podem falar para mim? Eu acho que, assim, primeiramente as vestes, né? O local onde você está tem que estar bem vestido, né? Para que quem esteja vendo do outro lado veja que você é uma pessoa séria, que realmente procura, né? Se comportar bem. Falar também, assim, não tá com gesto, com gíria. Mesma coisa se fosse uma entrevista pessoalmente, né? Muito bem, muito Tem que bem. tentar fazer isso, né? O máximo. Muito Passar bem. seriedade, né? Para o entrevistado, no caso, né? Para quem está entrevistando, no caso. É mais ou menos isso aí. Certo. E Valcília, o que é que você traz para a gente, Valcília? Eu concordo com o amigo aí, que o que o amigo falou, viu? A mesma coisa, o modo de falar, o modo de vestir, né? Porque tudo isso também conta, não é verdade? Muito bem, é isso aí. Mais referente a vestimenta, será que só a parte superior deve estar bem adequada ou a parte inferior também? Não entendi. Pode fazer novamente a pergunta, por favor? Faço sim. Referente à vestimenta, a parte de baixo. Como é que você deve estar? Você deve estar realmente organizada ou você pode estar de short, ou saia, ou bermuda? E aí, o que é que você acha? Não, eu acredito que tem que estar bem vestido em relação, tipo, uma calça social, tanto até nos sapatos, principalmente também, porque tudo isso é como eu lhe falei, tudo isso conta, né? A parte de baixo também é fundamental, eu acho, né? Mas mesmo entrevista por vídeo, Oi? mesmo entrevista por vídeo, Mas aí tem uma questão. E se na hora H a pessoa pedir, posso olhar seu modo, tipo, eu pedir, não sei, né? Vamos fazer uma chamada de vídeo. Posso ver como você tá? Aí, e aí? Se isso pegar a aí. pessoa de short? Muito bem, era isso que eu ia falar para vocês. Porque tem pessoas que em entrevista, mesmo ela sendo por vídeo, você não pode deixar isso passar. Porque assim, é uma oportunidade de emprego, né? E aí você tem que estar tanto a parte de cima como a parte de baixo bem formal, né? Adequado. Porque se ele, o entrevistador pedir para você ficar de pé, você não vai estar nos conformes, então não é Exato. interessante, né? Você pode ser desclassificado, né? Uma outra questão uma dica que eu dou para vocês, para essa entrevista de vídeo, caso venha a ocorrer com vocês, um exemplo, geralmente eles combinam um horário para fazer essa entrevista. O que é que você pode fazer? Se a entrevista vai ser na sua casa, tenta fazer um acordo com as pessoas que moram na sua casa. Um exemplo, sua esposa, seus filhos, olha, tal horário vou ter entrevista, então eu preciso que vocês não façam barulho, evitem movimentação, para não atrapalhar vocês. Entendeu? Então, assim, é uma dica que a gente dá para vocês, para que isso não venha interferir, tá certo? Conseguiram compreender? Pronto. Vamos voltar para a atividade. Pronto, né? Então a gente falou sobre essa questão da entrevista por vídeo. Aí ele traz uma observação. Existem vários tipos de entrevista, mas destacamos uma das mais utilizadas, principalmente agora com a pandemia, que algumas empresas têm a filial em outros estados, certo? E possa ser que algumas empresas queiram fazer alguma parceria aqui em Recife ou Camaragibe, porém eles podem usar esse método de entrevista por vídeo. E aí você já tem realmente mais ou menos uma ideia de como vocês devem se comportar, tá bom? Vamos mais adiante. Dicas para se sair bem nas entrevistas. Olha aí as dicas, tá? Preparação começa com um bom currículo, que a gente falou ontem, né? A importância de você ter um currículo apresentável, um currículo claro, um currículo objetivo, certo? É importante realmente esse currículo estar bem apresentável, tá? Ponto 2. Pesquise informações sobre a empresa e cargo. É importante você conhecer a empresa que você está colocando no seu currículo. Conhecer, seja a empresa qual for, seja a empresa de roupas, seja empresa de alimentação, seja empresa de carros, seja empresa que trabalha com comércio, né? Vários tipos de comércio, seja qual for a empresa. É importante você conhecer a empresa e o cargo que você quer ocupar, tá bom? Ponto 3. Primeiras impressões importa muito, e muito, tá? A primeira impressão realmente é a que fica, então é interessante você ir bem apresentável. Vânia vai descarregar. Só um momento, deixa eu só ver aqui a questão do... Pronto. Pronto, gente. Parou aqui um pouquinho o sistema, mas eu voltei.
Estão conseguindo me ouvir? Só um momento, tá? Só um momento, tá? Pronto, eu parei no ponto 3, agora ponto 4. Falei muito sobre a questão de a primeira impressão importa muito, né? Então é importante você estar sempre bem apresentável, nos conformes, tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Fale sobre o seu desenvolvimento profissional. Se for o primeiro emprego, fale sobre o que você faz, cursos e capacitação. Então é importante também você ver muito essa questão. Deixa eu só parar aqui novamente, gente, que tem uma coisa que está me incomodando. Deixa eu só resolver aqui, só um segundo. Gente, consegui voltar agora. Agora sim, estou mais tranquila. Eu consegui resolver. Realmente tinha um problema que estava acontecendo, tá? Por isso a zoada estava aparecendo para mim, o barulho. Mas eu consegui voltar, espero que não caia mais. Vamos voltar agora, tá? Desculpa aí o contratempo. Vamos lá. Sim, aí eu falei sobre o ponto 4, né? Fale sobre o seu desenvolvimento profissional. Se for o primeiro emprego, fale sobre o que você já fez. Um exemplo, curso e capacitação. Então, é importante na sua entrevista de emprego você trazer para a pessoa que está lhe entrevistando sobre você, qual o seu conhecimento, né? Quais foram os cursos de capacitação que você fez, quais foram os cursos profissionais que você fez. Então, é importante você falar sobre esse desenvolvimento profissional, sobre essa capacitação que você vem melhorando com o passar dos anos, tá bom? O ponto 5, escute as perguntas mais comuns, interesse, carreira e pessoal. É importante você fazer esse tipo de pergunta para você mesmo, né? Quais são os seus interesses profissionais? Qual a sua carreira profissional? Como está o seu pessoal? Então, assim, é importante você alimentar essas respostas para você. Porque em entrevista de emprego isso pode acontecer, alguém perguntar, e aí? Quais são os seus interesses profissionais? O que é que você pretende com essa empresa? Né? Futuramente, o que é que você deseja, certo? E essa questão do pessoal é muito questão de você se conhecer como pessoa. Você saber para que você foi contratado, se aquela empresa realmente ela vai estar contratando um bom profissional. Então, aí, essa questão de pessoal, você tem que estar bem completo, tá bom? Eu vou trazer outras dicas, mas a princípio são essas. Utilize o método START para contar sobre sua trajetória, situação, tarefa, ações e resultado. Então, é importante você fazer essa retrospectiva com você, certo? Para que você veio, quais são os seus objetivos naquela empresa, né? Fala também sobre sua garra, fale também sobre sua questão ética. Na minha visão, a questão ética é fundamental em qualquer empresa, qualquer entrevista, você falar que é uma pessoa ética, você falar que você é uma pessoa que aceita desafios, você é uma pessoa que está sempre procurando inovar. Então, fale muito sobre você. Então, venda o seu peixe da melhor forma e com a melhor qualidade, porque eu tenho certeza que vocês vão ser contratados. Porque, assim, a gente sabe que nervosismo faz parte, a gente sabe que insegurança faz parte da entrevista também, mas nesse momento você não pode deixar com que essa timidez ela venha atrapalhar o seu momento de brilhar, certo? Então, assim, o que é que eu posso fazer para melhorar isso? Eu tenho muita insegurança, eu não confio muito no meu potencial, então prepare-se antes. Não deixe isso para o momento da entrevista, porque aquele momento é o momento que você não deve errar, tá certo? Então, as dicas que eu dou, tenta falar em frente ao espelho, né, para você ter mais força, para você se conhecer mais, para você ter a certeza do profissional que você é. Porque quando a gente entra numa entrevista, a gente entra para ganhar, a oportunidade é minha e acabou-se. Então é importante, quando você está com esse seu eu preparado, ninguém mais lhe para, certo? Então é muito dessa questão de você conhecer o potencial e você fortalecer o seu potencial, tá certo? Vamos lá. E agora as dicas para você melhorar o seu pessoal, certo? O seu marketing pessoal. Como é que eu posso melhorar isso? Aí vem a dica, ponto 1, fale sobre você. Você já parou para pensar
nos verdadeiros potenciais que você tem e você não se conhece, muitas vezes a gente se limita muito, a gente procrastina muito. Eu não consigo, eu não posso. E aí você começa a bloquear o seu verdadeiro eu. Isso não é interessante. Então é importante você se conhecer, você se trabalhar. Um exemplo, se você tem uma certa dificuldade de comunicação, tente trabalhar isso, né? Assistir aulas pela internet gratuita, que você não paga nada, para você melhorar a sua fala, para você ter uma boa dicção. São coisas que a gente vai se aperfeiçoando, tá bom? Até aí tá tranquilo para Thalita, vocês? sim, sim. Que maravilha. Thalita, Pode falar. eu tenho uma forma, quando eu, assim, vou fazer uma entrevista, entregar algum currículo, eu peço para uma pessoa fingir que vai ser aquela, antes de eu ir para a entrevista, uns dias antes, fingir que vai ser aquela empresa que eu vou, Certo. para mim me apresentar Muito de bem. forma correta. Muito É bem. como se fosse um treinamento. Muito bem. Aí, se eu falar uma palavra, tipo, errada, eu já corrijo, já sei que eu não devo fazer na hora da entrevista e a gente fica menos nervoso e fica mais preparado. Muito bem. Uma dica maravilhosa que você trouxe, viu? É Cauane, né? Acertei. Cauane, maravilha. Muito bom essa dica que você trouxe, porque é realmente a forma de você ficar mais tranquilo, você ficar mais seguro, certo? Mas eu reforço e trago isso para vocês. Vocês precisam se conhecer. Porque assim, quando a gente se conhece, a gente às vezes formula umas perguntas na nossa mente. Maravilha. Mas possa ser que a pessoa que vai nos entrevistar venha com outras coisas, outras dinâmicas. E aí, quando você se conhece, você não fica trêmulo na base. Você sabe que você vai se sair bem. Então, como o Cauane disse, ela se prepara, ela faz essa troca, né, com a outra pessoa para ajudar ela a ficar mais forte, certo? Mas é isso aí, é por esse caminho que vocês têm que ir. Vocês também podem falar em frente ao espelho, né, como eu já citei, para se conhecer mais, né? Você pode perguntar, falar com algum parente seu, olha, tu pode me ajudar? Eu vou tentar criar fazer alguma pergunta assim para mim, referente à entrevista de emprego, para ver se eu consigo responder. Você também pode fazer isso, alguns amigos seus, certo? É só para você fortalecer realmente essa questão pessoal sua, tá bom? Aí o ponto 2, quais são os seus pontos fortes e pontos fracos, certo? O que é que você pode melhorar isso, né? Então, assim, a gente sabe que todo mundo tem um lado bom e um lado realmente que não é tão legal. Mas aí, de que forma você pode melhorar esse seu lado não legal para a entrevista de emprego, certo? Então, são coisas que a gente deve pensar. Ponto 3, o que você quer, por que você quer este trabalho e por que devemos contratar você? Por que você quer essa oportunidade? Por que a empresa deve lhe contratar? Então, é o momento de você vender o seu marketing. Para que você veio? Para que a empresa vai lhe contratar? Então, aí está justamente a resposta que você precisa saber no ponto 1. Fale sobre você, certo? Quando a gente se conhece, a gente não se intimida. A gente vai vender da melhor forma e vai dar tudo certo, tá bom? Ponto 4. Como você se vê daqui a 5 anos? Acho que em entrevista, várias entrevistas geralmente perguntam isso, né? Como você se vê daqui a 5 anos? Né? Eu já passei por várias entrevistas e uma dessas perguntas já caiu para mim também. Como você se vê daqui a 5 anos, né? E aí, às vezes, dá aquele abalo emocional. Meu Deus, como é que eu me vejo daqui a 5 anos? Então, aí é muito de você trabalhar o seu eu. É muito de você trabalhar a questão positiva sua, certo? Ponto 6. É isso? 5, desculpa. Como você sai... Por que você saiu do seu último emprego? Tem algumas empresas que perguntam. Como você saiu do último emprego? E aí eu pergunto a vocês, nessa questão, o que é que você faria? Você falaria mal da última empresa? Ou você falaria só questões positivas? E aí? Como você saiu do último emprego? Como vocês me responderiam isso? Eu acho que você deveria falar a verdade, independente de qual que seja. Se você tiver de ficar nela ou não, tá entendendo?
Porque assim, você vai criar uma narrativa, né? Narrativas são um fato que acontece na sua cabeça, você vai narrar uma coisa e tentar. Olha, se você não disser a verdade, isso pode vir à tona depois. Ela pode ligar para a empresa e saber o que foi que aconteceu e você vai ficar com a cara mexendo. Então diga a verdade. E eu queria citar um ponto também aí, Thalita. Pode falar. Essa questão de você se comportar, de como se vestir, essas coisas tudo. Eu acho que é um ponto também que é muito crucial. Olha, é porque aqui eu acho que só tem eu de homem aqui, né? Mas vamos lá. Se a entrevista for e você souber do perfil daquela empresa, se você vê que aquela empresa ela adequa não usar barba, você vai de barba, Vá, meu filho, você conheça tira a as barba. pessoas, tá Olha, bem. você se vestir de uma forma muito extravagante, se aparecendo demais também, eu acho que é um ponto negativo para você. Verdade. Se comporte de uma forma que você venha, que quem olha para você diz assim, realmente ele veio para uma entrevista de emprego. Porque a gente vê muitas vezes aqui, olha, tem coisa que eu vejo as pessoas assim, porque o mundo em si ele está tão desconfigurado que parece que você não entende mais o que é uma coisa, o que é outra. Eu não sei se vocês concordam comigo. E ainda mais se você vai fazer uma entrevista de emprego. Rapaz, se você vai fazer uma entrevista de emprego, entenda que é uma coisa séria. Não vá de qualquer jeito, não. Verdade. É a veste, é. Aí você bota uma maquiagem muito forte, não coloca, bota uma coisa mais fraquinha, Sutil, de uma uma coisa forma que você leve. se. Tudo isso aí leva em consideração. E essa questão também de falar a verdade. A verdade é dura, porém, ela é o melhor caminho para que você. O caminho do sucesso. Você também perguntou a questão daqui a 5 anos. Isso. É uma coisa muito importante também. Quem não tem aquela previsão do que quer ser, ninguém vai sonhar por você, não, pô. Eu mesmo tenho, assim, sonhos, né? De coisa. Posso até não alcançar, porém eu tenho que sonhar. Sonhar não custa nada Verdade. e você passa confiança de certa forma também. É verdade. É uma coisa também que a gente pode falar e também que eu acho que isso é para nossa vida, para nossa vida. Eu vou dizer aí, pode ser até um pitaco, como outras pessoas dizem aí, né? É aquela coisa, se você tem, nós, assim, como ser humano, geralmente dividimos nossa vida, nossas dívidas, por mês, não é isso? Verdade. Né? Você paga a sua dívida por mês, não é isso? Isso. Quando você projeta uma coisa para o ano, você se torna uma pessoa até mais, você está mais solto, mesmo que você não consiga. Porque se você você consegue pagar uma dívida durante o ano, aí eu me esforcei todinho para pagar a internet. A internet, todo mundo sabe que todo mundo paga, vamos supor, R$ 50. Isso. Durante um ano, você talvez consiga um desconto de pagar, você ganha duas parcelas. Isso. Não parece muito, né? Mas você pagou R$ 500 no começo do ano e você não se preocupa o ano todo. Verdade. Você já não se preocupa com aquela dívida. Isso é verdade. Entendeu como é que é? Que é uma realidade hoje em dia. Que a gente Quando você não às vezes pode. acaba deixando passar, isso é verdade. É. Até eu tô E aprendendo era com isso. vocês. É isso aí, muito bem colocado, Ricardo. E agradeço também pelas dicas, né? Tá sendo bem construtiva essa troca. Tô gostando muito, viu? Parabéns. Vamos lá. E aí, vamos falar agora sobre pretensão salarial. Qual a sua pretensão salarial? Vocês acham que numa entrevista de emprego é interessante você falar sobre isso ou não? E aí, eu quero ouvir vocês. Chegasse Sobre a prevenção salarial, acho que seria mais necessário primeiro escutar o que ele vai falar para depois eu poder dar e me expressar. Porque se eu chegar já me expressando o que eu quero ou o que eu deixo de querer, isso vai contribuir muito para não, tipo, uma contratação mesmo não pode. Você chega e diz, assim, quero ganhar valor X, valor Y. Eu acho que eu deveria primeiro escutar para depois eu falar, né? muito bem. É isso E aí. dependendo das condições, olha lá se vai falar, né, sobre esse tópico, né? Isso. Essa questão de pretensão salarial, eu sou bem relaxe, sabe? Assim, eu digo assim, olha, de acordo com o que o mercado está pagando, né? Se vocês veem que eu tenho mérito de realmente ganhar mais, eu estou aqui para realmente crescer, quero aprender com vocês o que for necessário, sabe? Mas assim, deixa essa questão de pretensão salarial bem relaxa, para não ficar naquela pressão, eu quero ganhar R$ 3.000, R$ 2.000, né? Seja lá quanto for que você queira ganhar, e você fica enfatizando muito isso, não é interessante, porque a empresa que ele vai contratar, ela não está muito pegada dessas coisas não, entendeu? Ela quer realmente saber as suas competências, certo? E com certeza o que você vai ganhar faz parte da sua evolução,
certo? Então, assim, eu acho muito interessante quando você entra em uma empresa que ela permite você evoluir em vários graus. Isso é muito bom, mas tem empresas que é aquilo mesmo e quando você vai fazer a entrevista, você não vai dizer, eu quero ganhar 3, 4 mil reais. A empresa acaba você passando despercebido pela entrevista e não ficando. Então, essa questão de pressão salarial é muito interessante você deixar um pouquinho assim, ó, fica a critério, né, do salário do comércio, entendeu? É muito nessa questão, tá certo? Como você trabalha sob pressão? E aí, será que vocês se dão bem sob pressão ou não? Vocês desistem fácil? Vocês não conseguem trabalhar com pressão? Como é essa questão? Eu acho, na minha opinião, em Certo. relação ao trabalho sob pressão, ninguém gosta de trabalhar sob pressão, acredito assim, né? Posso estar até errado, mas ninguém gosta de trabalhar sob pressão. Apesar, na última empresa que eu trabalhei, foi na base da pressão. Você tinha que ser 5 em um, se dividir em 5 em um, não era nem 3 em um, era 5 em um. Você era vendedora, você era auxiliar de loja, você era caixa, você era informática, você era tudo. Pelo menos no meu último trabalho foi esse, né? Passei 2 anos nessa pressão, apesar que quando você sai com o juízo bem turbuloso, mas venhamos e convenhamos, é uma experiência, tudo na vida é uma experiência. Verdade. Se você chegar numa empresa só para fazer só aquilo, também você não vai crescer nunca. Você tem que, de tudo, aprender um pouco para você poder crescer financeiramente e também profissionalmente, entendeu? Muito bem. Eu trabalhei na última no Shopping Recife e não me arrependi. Passei por várias experiências. Fui vendedora, fui operadora de caixa, fui auxiliar de loja, fui conferência de produtos e tudo isso hoje em dia me ajuda lá na frente. Que coisa Em boa. relação a essa parte, eu não tenho do que reclamar. Muito bem. Olha, uma coisa que eu trago para vocês, a pressão, acredito que em toda empresa ela existe. Existem algumas empresas que exigem mais, que aquelas empresas que trabalham com metas, elas acabam forçando mais você, né, a produzir mais. E tem outras empresas que trabalham com metas, mas é de forma mais relaxa, mais tranquila, certo? Porém, nessa questão de pressão, o que é que eu trago para vocês de reflexão? Toda empresa, seja ela qual for, ela pode ter a pressão, seja o que for, mas o que não pode ocorrer é a falta de ética. Porque existem alguns profissionais que às vezes acabam abusando disso, certo? E acabam desrespeitando o funcionário. Então, na minha visão, o que eu trago para vocês é quando passa a descumprir, né, a questão ética, a questão profissional, aí já não fica legal, certo? Porque tem pessoas que acabam confundindo muito, né? Então, assim, é interessante você ter essa ideia. Até que ponto é normal? Até que ponto é aceitável, certo? Porque não é porque você está ali, você precisa do emprego, você vai aceitar assédio, existe até a questão de assédio moral, né? A questão da forma assim, de expressão com o outro, né? Então tem que ter muito cuidado. Até que ponto é normal? Até que ponto é aceitável? Então, eu trago para vocês essa reflexão, certo? A pressão, ela é normal? É. Ela é importante? É, porque toda empresa ela tem o seu diferencial. Mas o que eu trago para vocês é essa reflexão. Cuidado para não permitir com que exija o desrespeito com o profissional, tá bom? Que você foi contratado para prestar um serviço, não para ser desmoralizado, tá certo? Ou para receber algum tipo de proposta, seja lá o que for, que você sabe que foge totalmente da ética. Então, aí você tem que ter um olhar cauteloso, tá bom? Mas toda empresa, seja ela qual for, ela tem realmente um certo tipo de pressão. É você tentar equilibrar isso, tá bom? Mas que não fuja da ética, tá bom? Eu acredito que eu consegui trazer para você mais ou menos a ideia da questão sobre pressão. Vamos falar agora sobre dinâmica em grupo, tá? Alguém aqui já falou que já fez dinâmica em grupo, vamos ver o que é que traz para a gente. Dinâmica em grupo é uma das ferramentas de avaliação do candidato para a vaga de emprego, ou seja, revelam muito sobre os comportamentos de cada indivíduo. Não se resume apenas em uma etapa aleatória do processo seletivo. É baseada em testes psicológicos. Nesse sentido, sua elaboração parte por especialistas em comportamento humano, tá bom? Assim, por mais lúdico que seja, eles são verdadeiramente capazes de revelar traços importantes para a personalidade do indivíduo, quanto expostos às mais diversas situações. Então, nessa dinâmica em grupo, às vezes eles criam umas brincadeiras, umas dinâmicas assim, bem, você pode achar bem infantil, tá? Mas por trás ali, ela tem uma extração fundamental para saber se realmente você consegue perceber esse diferencial, se você consegue se destacar, tá bom? Vamos lá.
Dinâmica, finalidade da dinâmica em grupo. Qual é essa finalidade? O que é que essas pessoas que fazem esse tipo de dinâmica, eles procuram conhecer da gente? Eu vou correr um pouquinho, tá, gente? Que hoje eu teve alguns problemas de internet que acabou atrapalhando um pouquinho a aula. Eu vou correr um pouquinho, tá? Aí, na finalidade dinâmica em grupo, é desenvolver o processo coletivo, discurso e reflexão. Essa é uma das ideias da dinâmica em grupo. Outra, ampliar o conhecimento individual, coletivo, enriquecendo o seu potencial e conhecimento. Então, a dinâmica em grupo, ela tenta trabalhar a questão coletiva, a questão individual, enriquecendo o seu potencial e conhecimento, tá bom? Outra possibilidade é possibilita, ponto 3. Possibilita a criação, informação e transformação e conhecimento, onde os participantes são sujeitos à sua elaboração e execução. Então, ele também tenta, como você na dinâmica em grupo, essa transformação, essa formação. Será que você vai conseguir se destacar? Será que você vai ser uma pessoa que vai participar, seja qual for a dinâmica? Então, tudo isso é observado por dinâmica em grupo, tá bom? Vamos lá. Técnicas de dinâmicas, técnicas de quebra-gelo. Geralmente, as empresas fazem isso para que você não fique muito tenso, não fique muito, ai, eu tô nervoso, ai, não fique naquela. Então, as empresas, elas fazem isso realmente para quebrar o gelo mesmo, para você ficar tranquilo, relaxado e dar tudo certo. Então, o que é que ele faz? Ajuda a tirar as tensões do grupo, tá? Ou seja, quebra a seriedade do grupo e aproxima as pessoas. Um exemplo, falar sobre os interesses pessoais, competências, características importantes. Observe, falar sobre trajetória profissional haverá um outro momento. Então, nessa dinâmica quebra-gelo, eles pedem você falar sobre você, o que é que você faz, né? Qual a sua competência, quais são os seus pontos fortes, pontos fracos. Eles podem fazer isso também na dinâmica quebra-gelo, tá bom? Para te conhecer um pouco melhor. Técnica de apresentação. Alguém falou aí, né, sobre técnicas, o que é que faz antes da entrevista. Olha aí. Técnicas de apresentação. O intuito é apresentar-se um ao outro, certo? Abordando questões como quem sou, de onde venho, o que faço, como e onde vivo, o que gosto, sonho, sinto e penso. É importante desenvolver um clima de confiança e descontração. Então, nessa dinâmica técnicas de apresentação, é importante você se conhecer, como eu disse a vocês, certo? E essa questão é quem sou, de onde venho, o que faço, como e onde vivo, o que gosto, sonhos. Gente, quando você fala sobre sonhos, eu acho que, para mim, não tem coisa melhor. Você falar sobre sonhos, sobre realização, sobre o que você sente, sobre o que você pensa. Então, leve tudo isso de forma positiva para a entrevista, porque você vai ter realmente o diferencial, tá bom? Um exemplo, diálogos verdadeiros, simples, contextualizado, visto que são as primeiras informações das pessoas. Então, como o Ricardo falou, não precisa você ser exagerado, né? Nessa questão de você se vestir, na questão de você se comportar. Não precisa você usar palavras muito difíceis, não. Às vezes o mais simples é o que chama mais atenção, tá certo? Então, seja sucinto nas suas palavras, se apresente de forma formal, certo? Bem adequado. Não precisa de coisa nada exagerada, porque o simples realmente acaba sendo o mais chamativo, tá bom? Vamos lá. Técnicas de integração. Permite analisar o comportamento pessoal e de grupo, a partir de exercícios bem específicos que possibilitam partilhar aspectos mais profundos nas relações interpessoais do grupo. Assim, o objetivo é trabalhar a interação, comunicação, encontros, tá? E desencontros dos grupos como um todo. Por isso, ajuda a sermos vistos pelo outro no aspecto de interação, grupo e pessoal. Então, essas técnicas de interação, elas fazem parte também da entrevista. Existem algumas entrevistas que eles criam grupos e subgrupos, tá? Para tentar conhecer melhor o profissional, para tentar conhecer melhor como você vai se sair bem naquela dinâmica. E aí, saiba que você está sendo avaliado também, tá bom? Eles vão tentar entender como é que você está interagindo. Será que você está ficando calado demais? Será que você não está interagindo com o outro? Então, isso também é observado por eles, tá certo? E uma questão também principal e primordial é a comunicação. Como é que você se comunica com o outro? Tá? Vamos lá, mais à frente. Dicas para se sair bem na entrevista em grupo.
né? Esse aí, no caso, é uma filinha geral do que a gente falou mais na frente. A gente falou como você deve se preparar para essa dinâmica, você tem que se preparar, você tem que se conhecer, certo? Isso é fundamental nessas entrevistas, seja lá qual for, em grupo, individual, por vídeo, se conheça, porque quando você se conhece bem, você com certeza vai se dar bem, seja qual for o tipo de entrevista, tá bom? Evite excessos, o que a gente falou aqui, evite excessos, nada de mais, nada de exagero, tá bom? O mais simples, mas de forma clara, certo? Seja objetivo, é o primordial, tá bom? Aprenda a se vender, então se venda, estude, faça curso de capacitação, cursos gratuitos de capacitação, que tem muito pela internet, sempre com certificado, eu sempre indico a vocês que vocês podem anexar o currículo de vocês, tá? Cursos também, tem muitos cursos gratuitos que você não paga nada. Procura fazer sempre os cursos que se enquadram naquilo que você quer trabalhar, naquilo que você quer atuar. Por quê? Às vezes você vai fazer um curso que não tem nada a ver com a sua área. Eu vou fazer um curso, um exemplo, eu gosto da questão de beleza, né? E aí eu gosto dessa questão de beleza, eu vou fazer um curso que tenha voltado para a questão de beleza, tá? Questão de cosméticos, uma coisa que tem a ver. Não vai fazer uma coisa que não tem nada a ver, porque aí você vai perder o foco e isso não é interessante para a gente, tá bom? E nem para você. Seja ético. Então, quem tem ética faz realmente um diferencial, tá? Como o Ricardo falou, é importante você ser verdadeiro, é importante você trazer essa verdade consigo, tá? Mas cuidado, às vezes você quer falar uma verdade de forma muito arrogante, e isso não é interessante. Fale a sua verdade com leveza, tá? Com tranquilidade, porque aí o outro vai conhecer realmente que você tem toda a competência para ocupar aquela vaga, tá bom? Vamos agora para marketing. Marketing é a ciência e a arte de explorar, criar e proporcionar valor para satisfazer a necessidade do público-alvo com rentabilidade. Então, marketing é o que muitas empresas fazem e a gente vai trazer um pouco para vocês sobre isso, tá? Mas o que é que eu vou trazer para vocês? Que esse marketing, ele explora, ele cria e ele proporciona que o outro conheça realmente para que você veio para o mercado, tá bom? Olha aí. E aí eu gostaria de ouvir vocês. O que é que vocês veem nessa imagem? Quero ouvir vocês, tá? O que é que vocês veem nessa imagem, né? Será que vocês vão acertar? Vamos ver. O que é que vocês veem nessa imagem? Tragam para mim aí. Para falar a verdade, eu não estou nem conseguindo identificar direito o que é que tem lá. Eu estou vendo uns copos em cima de uma cadeira, um copo embaixo, Certo? umas sandálias Sim. ali. Mas não estou conseguindo identificar assim bem, não. Para dizer bem a verdade, eu não estou. Tá não, né? Certo. Não. Mas alguém está conseguindo ver? E consegue passar para mim o que é que está conseguindo ver aí nessa imagem? Esse do meio é o quê? Uma esponja de aço, é? Esponja de aço. Muito bem, esponja Essa de aqui. aço. Mais alguém dá outro nome a essas fotos? E aí, o que vocês acham? Então, assim, né, vocês acertaram, vocês estão de parabéns. Realmente, essa primeira foto, ele é um copo de refrigerante. Mas tem gente que pode ser um copo de Coca-Cola, pode ser um copo de Guaraná Antártica, tá? Mas geralmente, quando a gente olha assim, à primeira vista, você acha que é um copo de Coca-Cola, certo? Então, assim, o poder do marketing é muito forte no mercado. E aí você vê, até a gente mesmo acaba sendo conduzido por esse marketing, tá? E nessa do meio, quem falou Landiaço foi Valcília, não foi? Que falou Landiaço. Muito bem, Valcília, você acertou. Mas geralmente, quando a gente vai no supermercado, você diz assim, eu quero um Landiaço. Eu estou procurando Landiaço. A gente não vai fazer isso, né? A grande maioria, eu quero o quê? Um Bombril, né? Porque o poder do marketing, né? Eu estou sendo sincera. A gente vai comprar assim, eu quero um Landiaço. Não, eu quero um Bombril. Por quê? É verdade. O marketing, ele faz parte da nossa vida. Mesmo que a gente, às vezes, nem perceba, ele faz parte. Então, isso não é por um acaso, isso é realmente estratégico. Então, o marketing realmente ele faz parte da nossa vida. Então, veja só o poder que o marketing tem. E aí, quem falou sandálias acertou, mas geralmente diz, eu quero havaianas, né?
outros dizem eu quero do pé, tem outros de Grenda, e outros tipos de marca, né? Então, assim, o marketing realmente ele é muito forte, né? E assim, o marketing e suas diferenças. Vou trazer mais imagens para vocês. Vamos lá. O que é marketing pessoal? Marketing pessoal é uma estratégia usada para fortalecer a imagem e reputação de um profissional por meio de promoção pessoal. Neste momento, o indivíduo ele deve exaltar habilidades, experiências e inovação. O objetivo é construir argumentos para propiciar a contratação e atrair a atenção do seu trabalho. O marketing pessoal não se trata apenas de aparência, mas postura, comportamento e forma constante e coerente. Então, assim, o marketing pessoal, ele tem esse poder de convencer o outro, tá? Da qualidade que ele tem, certo? Então, assim, a gente fazendo assim uma análise, né, de marketing pessoal, você vê que como a mídia, ela tem investido nesse marketing, certo? E esse marketing também, trazendo para o pessoal, você pode melhorar o quê? Suas habilidades, suas experiências, você pode inovar, certo? Trazendo para você, como é que eu posso melhorar o meu marketing pessoal? Né? Por exemplo, eu quero vender o meu peixe. Então, se o meu peixe ele tem que ser o melhor do mercado, como é que eu posso melhorar isso? Você tem que estudar, você tem que se preparar, você tem que procurar capacitação, tá certo? Para melhorar esse seu marketing para o mercado de trabalho, certo? No caso, você vai construir esses argumentos, tá? Para que quando alguém for lhe contratar, você está preparado, ok? Então, isso é muito o que? Marketing pessoal. E uma coisa também que eles avaliam muito é a aparência. A aparência fala muito nesse marketing pessoal. E aí, o que é que vocês veem nessa imagem? O que é que vocês veem nessa imagem? No caso, dois cantores, né? No caso, Michael Jackson, se eu estiver errada, e a Carmen Miranda, é? Isso, Carmen Miranda, muito bem. Mas aí eu pergunto a vocês, né? Pode ser que nessa imagem aí, possa ser que seja realmente Michael Jackson fazendo a exibição, né? Do trabalho dele, mas possa ser que não, tenha sido um cover, né? Que queira ganhar Eu pensei dinheiro, nisso agora. né? Com o trabalho dele. Só que o poder do marketing é muito interessante, porque a gente sabe que Michael Jackson não está mais vivo, né? Ele já morreu há muitos anos. Mas o poder do marketing é tão grande que uma pessoa vestida de preto, fazendo os passos que ele faz, a gente lembra de quem? De Michael Jackson. Certo? Então, realmente é o poder do marketing pessoal, certo? E a mesma coisa é Carmen Miranda. Eu acredito que ela não está mais viva, né? Mas se você vê uma pessoa caracterizada com essas roupas, com um monte de fruta na cabeça, já vai dizer, Carmen Miranda, certo? Então, assim, é um poder muito grande, minha gente, o marketing pessoal. Ele tem um poder muito grande no mercado. E aí você vai perceber como você pode usar esse marketing a seu favor, certo? A seu benefício. Ricardo, ele já tem, pelo que ele falou em algumas falas, ele diz que já trabalha, né, em uma produção, não lembro bem o que foi que ele falou, mas ele disse que trabalha para ele. E aí, Ricardo, você pode também trabalhar essa questão desse marketing a seu favor. Você já deu algumas dicas que eu acho que você já deve trabalhar. E aí, como você pode melhorar esse marketing a seu favor também. E para outras pessoas também que querem investir nesse marketing pessoal, certo? Marketing pessoal, dificuldades em falar sobre si, como enfrentar. Então, a gente trabalha hoje com vocês como você pode melhorar esse marketing pessoal, como você pode investir em você, quais são os meios que você pode usar para melhorar, certo, a sua capacidade, tá bom? Para você melhorar realmente essa venda, né? O seu marketing, o seu pessoal, como você pode melhorar isso? Autoconhecimento. Então, é muito importante você sempre buscar, né, essa inovação. É muito importante você estar procurando, sempre estar atualizado, ver como é que está as atualizações. Procura sempre realmente estar inteiro, né, nessas novidades que vêm com o passar desse mercado, tá? Sempre também treinando, procura sempre treinar, procura sempre se inovar, procura sempre olha, o que foi que aconteceu, quais são as novidades do mercado, o que é que eu posso melhorar para convencer o outro do meu potencial, tá bom? Então, pergunte a amigos, familiares, seus pontos positivos e negativos e veja se o ponto condiz com a sua realidade e reflita em como e onde pode melhorar.
Então, o que é que eu trago para vocês? Tenta conversar com teus amigos, com teus familiares. Olha, o que é que tu acha que eu me saio bem? Eu trago isso porque eu trago isso para vocês. É muito interessante a gente ouvir o outro, porque as pessoas que convivem com você sabem realmente o seu potencial, certo? E aí é importante você ouvir o outro. Tu acha que eu me saio bem nisso? Tu acha que... Entendeu? Então tenta ouvir o outro. Às vezes o outro te conhece mais do que você mesmo, nas suas habilidades, tá certo? Suas palavras com definição de efeito. Um exemplo, sou uma pessoa que falo muito. Não é interessante, mas sou uma pessoa muito comunicativa. Isso aí já é todo diferente, tá? Então já traz um diferencial para quem vai olhar para você, tá certo? Olha aí. Promoção pessoal. Dicas para você melhorar o seu marketing pessoal. Invista em qualificação, como eu falei, tá? Fique atenado no que acontece no mundo. Isso é muito importante, isso é cordial. Sempre veja reportagens, não só de morte, minha gente, porque tem gente que só liga uma reportagem de meio-dia, naquele canal que só fala de morte, de atrocidades. Ela não acho nada interessante, mas se vocês gostam, se assistam, mas não deixe de estar atualizado, ok? Cuide da sua imagem, cuide de você. Você realmente deve estar portando trajes adequados, a sua imagem virtual, certo? É muito importante isso, tá? Respeite as diferenças. Outra coisa que eu trago para vocês nessa questão de imagem virtual é cuidado, porque às vezes você coloca lá no seu currículo, seu e-mail, seu Instagram, e assim, às vezes a empresa ela quer lhe conhecer melhor, tá? E ela pode querer acessar seus arquivos pessoais, né, lá no Instagram, conhecer mais você. Será que suas redes sociais está adequada para a empresa que você vai ocupar? Então, eu particularmente, eu não acho interessante você colocar o seu marketing, seu e-mail lá pessoal. Coloca o e-mail profissional, porque aí nada vai interferir na sua entrevista, tá bom? É só realmente um ponto para você refletir. Respeite as diferenças, isso é fundamental, tá? Ponto 5, reflita sobre suas paixões, siga pessoas que te inspirem confiança e copie. Você pode copiar o outro. Você pode realmente seguir pessoas que te inspirem, porque sempre traz algo novo para melhorar realmente aquilo que você já vem trabalhando há muito tempo, ok? Seja autêntico. Ponto 7, atenção para a comunicação não verbal. É importante você ter cuidado nessa comunicação não verbal. Por fim, melhore a sua oratória. Tenta procurar realmente melhorar a sua fala. Eu digo por mim, no início eu falava muito assim, com as mãos, e eu disse, como é que vamos sair bem na entrevista? Eu comecei a trabalhar com a caneta. E aí eu comecei a ter mais confiança, né? Tenta segurar mais, tenta gesticular menos. E aí você pode até fazer curso de oratória gratuito, que também tem pela internet, tá? Para você melhorar a sua dicção, tá bom? Vamos lá. Marketing profissional e digital. Até aí vocês entenderam tranquilamente a questão de promoção pessoal, marketing pessoal, vocês conseguiram compreender até aí, tá tranquilo? Sim. Ai, que bom. Vamos lá. Agora eu estou correndo um pouquinho para não passar muito tempo de vocês, tá certo? Marketing profissional e digital. Redes sociais. O marketing profissional nas redes sociais é muito importante para que seus potenciais clientes e supervisores te encontrem com mais facilidade. Atualize todo o seu perfil e mantenha uma postura profissional. O que é que eu trago para vocês? Se você tem um interesse de ganhar dinheiro pela internet, tenta modificar um pouco o teu perfil. Tenta colocar realmente coisas profissionais para você se beneficiar com esse público-alvo, tá? Porque mais nas outras aulas vai falar muito sobre essas redes sociais, como elas podem te ajudar, certo? Aí o ponto 2, quando se fala em redes sociais, automaticamente todo mundo pensa em Facebook, Twitter, Instagram, outros tipos de redes sociais, mas saiba que para os profissionais de rede como o LinkedIn, você pode também se cadastrar no LinkedIn, que é uma rede de empregos, tá? E o Google, mas extremamente relevantes. É possível conseguir muitos contatos profissionais durante sua vida, portanto, crie uma conta e coloque o máximo de informações a respeito do seu trabalho. Você pode criar um perfil profissional e lá você pode colocar, destrinchar o seu trabalho, o
que você trabalha, como é o passo a passo da elaboração do seu serviço. Você não pode colocar tudo, né? Porque aí você vai dar seu peixe completo. Então, coloca algumas dicas, passa para a tua clientela, as dicas como eles podem melhorar algo, né? Como eles podem, tipo assim, conseguir desconto, tá? Com o produto que você vende, certo? Vamos lá. Marketing digital. Marketing digital é uma promoção de produtos ou marcas, tá? Por meio de mídias digitais. Ela é uma das principais maneiras que empresas têm para se comunicar com o público de forma direta, personalizada e no mercado certo, tá? Ponto 2. Porém, as maneiras de fazer com que isso aconteça sofrem mudanças quase que diariamente. Por isso, atualmente, é impossível falar de marketing e ignorar que a maior parte da população mundial está conectada à internet e faz compras online. Então, assim, acho que hoje, tenho certeza que a maioria das pessoas achou muito fácil esse meio online de se fazer compras online. Eu mesmo já fiz várias e se eu puder eu vou continuar fazendo, porém é a questão do cuidado, né? Tentar comprar em sites confiáveis, né? Para que você não venha sofrer algum tipo de roubo, tá? Na internet. Mas, como você, um exemplo, eu quero abrir um comércio para mim. Será que se eu usar esses meios de redes sociais, eu vou conseguir ganhar mais clientela? E aí? E eu trago essa reflexão para você. Da mesma forma que empresas grandes conseguem com a televisão, né, com redes sociais, ganhar clientes, você também consegue. Então, você pode usar esses marketings profissionais, marketing pessoal ao seu favor, porque aí você pode realmente investir nesse marketing digital, tá bom? Aí, o que é que traz parte do ponto 3? É por isso que marketing digital é a principal forma de fazer conceitual marketing nos dias de hoje, certo? O termo é usado para resumir todo o seu esforço de marketing no ambiente online. Então, muitas pessoas estão ganhando dinheiro, realmente muito dinheiro, usando esse marketing digital, certo? Por exemplo, tem um produto e usa os meios sociais, redes sociais, para se beneficiar. Eu conheço pessoas que realmente estão investindo muito e estão ganhando muito, certo? Então, assim, não deixa esse lado, né, profissional de lado não. Tenta investir nele, trabalha nele, porque eu tenho certeza que você vai se beneficiar, tá bom? Ponto 4. Usando canais digitais como blogs, sites, motores de busca, mídias sociais, e-mails e outros, as empresas tentam solucionar dores e desejos de clientes, potenciais clientes. Ou seja, esse marketing digital, o que é que eles querem realmente? O que é que essas empresas fazem? Elas tentam solucionar a dor do outro. Eles tentam convencer o outro que o produto dele é de maior qualidade, certo? Então, da mesma forma que eles podem, você também pode. Você tem esse potencial de convencer o outro que o seu produto é o melhor do mercado, certo? Vamos lá. Vantagens tô quase terminando, tá, gente? Vantagens do mercado digital. Vamos falar sobre interatividade. Uma das principais razões pelas quais o marketing digital é cada vez mais adotado é uma relação aos canais tradicionais, sobretudo os canais offline, e a interatividade com o público. O foco não está mais nos produtos e sim na experiência dos usuários usando a jornada de compras, certo? As empresas fazem campanhas, publicações, ações do outro lado. Os consumidores, eles podem o quê? Interagir, opinar, indicar para as outras pessoas apenas com um clique, aumentando o quê? O engajamento com marcas, bem como experiências de público, tá? Assim, é necessário cada vez mais melhorar a maneira de falar com a audiência. O que é que eu trago para vocês sobre essa questão de interatividade? Para quem tem esse interesse de investir em marketing profissional e pessoal, um exemplo, Thalita, eu quero abrir uma loja, deixa eu ver aqui, uma loja de sapatos. Como é que eu posso ganhar mais clientela? Você pode ganhar clientelas com o quê? Com engajamento. Você pode ganhar clientela, você pede para um amigo seu compartilhar, você pede para um amigo seu seguir a página. Olha, gente, me ajuda aí, então começa a seguir minha página, começa a compartilhar. São pequenas ações que você pode realmente começar a ganhar. Veja a sua vizinhança, certo? Trabalhe com sua vizinhança, com seus amigos, com seus parentes.
E aí você pode realmente aumentar o teu público, certo? Eu acho muito interessante isso, porque é uma forma tão simples, mas que você realmente consegue ganhar muitos benefícios, tá bom? Direcionamento. Muitas pessoas podem pensar, nossa, vou conseguir falar o máximo de pessoas possíveis. Sim, isso é ótimo. Quanto mais pessoas você tiver, melhor, certo? Quanto mais pessoas você conseguir atingir, melhor. Quanto mais você conseguir sanar, né, o desejo do outro, o interesse do outro de querer realmente, eu preciso muito daquilo. Quanto mais rápido, melhor. Então, se você conseguir oferecer um produto de qualidade, certo? Com todo o conforto possível, você vai conseguir realmente manter e ganhar mais clientelas, certo? Mais um dos grandes diferenciais do marketing online empresas conseguem agora fazer ações para atrair e conquistar as pessoas certas, ou seja, aquelas que realmente têm um perfil ideal para consumir suas empresas, certo? Então, assim, é muito interessante você ter esse direcionamento, você tentar trabalhar esse público, tá? E usar muito esse marketing online. Você pode usar esse marketing online a seu benefício. E para finalizar, como fazer o marketing digital? Vamos trazer para vocês agora como isso tudo funciona. Primeiro ponto, construir uma estratégia de marketing digital focada em resultados. Então, antes de você começar, cria uma planilha, tá? Ou então no seu caderno mesmo, organiza, olha, pontos fortes, pontos fracos, né? Tenta colocar um segundo exemplo. Vamos supor, se algo não dá certo, qual a minha segunda opção? Você já tem isso planejado. Se minha segunda opção não der certo, qual a minha terceira opção? Você já tem isso planejado. Então, é muito importante você pensar, se aquilo não der certo, qual a minha segunda escapatória? Né? Mas se aquela minha segunda escapatória não der certo, qual é a minha segunda? Você tem que ter essas estratégias. Isso é estratégia, tá? De sobrevivência nesse mundo de mercado, tá bom? Ponto 2. Ter um objetivo claro. O objetivo principal deve ser mensurar, ou seja real. Então, tenta trazer clareza para o teu público. Quando você é real, quando você é verdadeiro, você consegue realmente ganhar mais pessoas, tá bom? Invista em publicidade e mensurar os resultados. Você pode fazer publicidade pela rede social. Quem usa Instagram pode perceber que naquelas partes dos stories do Instagram, você pode perceber, quando você vai vendo um story de um colega seu, por exemplo, está vendo story de um amigo seu, está vendo lá a imagem, de repente passa para outro. Quando passa para outro, geralmente tem publicação. E aquelas publicações ali não é por um acaso. Certas pessoas estão ali porque elas querem ganhar dinheiro. Então, como é que eu consigo ganhar dinheiro dessa forma? Você consegue entrar em contato com essas redes e aí você pode publicar por um mês, por uma semana, para você ter mais engajamento na sua página e aí ganhar mais clientela. Mesma coisa no Facebook, você também consegue patrocínio ou você consegue também engajamento pagando a taxinha mínima só para você começar a publicar o seu trabalho, tá bom? Ponto 4, invista em marketing e conteúdo. Marketing de conteúdo pode ser uma estratégia que contribuirá fortemente para as suas vendas. Então, quando você é uma pessoa que cria conteúdos, cria coisas novas. Como a gente disse lá na frente, você pode copiar o outro, você pode copiar uma pessoa, por exemplo, do Rio de Janeiro, São Paulo, ou daqui mesmo de Pernambuco, né? Que trabalha com a mesma coisa, do mesmo o estilo de trabalho que você exerce, você pode copiar essa pessoa. Você pode pegar algumas coisas positivas, você pode inovar, certo? Mas não deixe de trazer conteúdo. É importante você sempre trazer algo novo ao seu público, tá bom? Como verificar os resultados da estratégia marketing digital? Como você pode verificar esses resultados? Através dos seus sites, você pode conseguir esses resultados. Redes sociais, que a gente vem falando, né? Plataforma de e-mails e marketing. E você pode usar também plataformas de mídia, que é Media Page, Google Ads e Face Ads. Você pode usar essas ferramentas, tá? Sem pagar nada. A única coisa que você pode investir é na questão do marketing para publicação, certo? Você pode usar seus amigos, que não vai estar pagando nada, seus vizinhos. Você pode usar amigos seus para partilhar no stories dele. E aí você vai ganhando um público realmente diferente.
E aí eu gostaria de ouvir vocês. Se vocês gostaram da aula, foi bem intensa, né? A aula de hoje foi muito assunto. Acho que vocês ficaram um pouco cansadinhos, mas eu acredito que foi interessante porque trouxe para você estratégia, de como você pode usar essa estratégia a seu benefício. Vocês gostaram da aula de hoje? Acharam muito pesado? E aí? Podem falar. Eu gostei da aula de hoje, porque ela trouxe bastante informação, que até eu mesmo já desconhecia um pouco, né? Tá vendo? Mas, principalmente sobre o marketing, né? Foi bem Isso. interessante. Para mim, eu gostei muito. Assim também como eu gostei muito da de ontem. A de hoje gostei mais ainda, viu? Que bom, Valcília, que bom. E Ricardo, e aí? Você gostou? Já que você trabalha nesse ramo, né? Você já tem seu negócio, e aí? Acrescentou algo para você? Como foi? Com certeza, olha, Coisa boa. não tem do que falar, porque assim, talvez a gente pense sobre tudo isso que você falou, que você passou para a gente agora, né? Nessa parte de marketing, agora eu estou falando. Mas de uma forma organizada e um pensamento diferente do que a gente pensa aqui, olha. É aquela coisa, você pode fazer um comercial, pense na frente, é o que você pensa para que você. Então é lá na frente. Para quem quer fazer dessa parte. Se você vai ser um empregado ou empregador, ou de forma informal, não importa. Uhum. Mas foi excelente. Que Excelente. maravilha, que maravilha. Fico feliz. Maravilha. A de ontem foi boa e a de hoje, Olha 100% aí, também. pronto. Gente, amanhã tem mais, certo? Possivelmente amanhã vai ser minha amiga Vânia e vai estar trazendo para vocês uma ideia bem interessante também, como vocês podem investir, tá? Nessa área. Então, eu agradeço a participação de todos vocês. Amanhã tem mais, fique com a gente. Eu tenho certeza que cada dia, cada aula é algo novo. Eu aprendo muito com vocês e vocês com a gente também, tá certo? É uma troca muito positiva. Então, amanhã a gente se encontra, tá bom? Agradeço por hoje. Desculpa passar um pouquinho do tempo, tá? Foi os contratempos da internet. Mas agradeço de coração, gente, e até amanhã, às 10 horas, tá? Tchau, tchau. 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 Tchau.